Olá, boa tarde. Eu sou Marcelo Pavan, no programa Bússola da Vida. Seja muito bem-vindo a esse programa, que eu faço com muito carinho para vocês, pensando em como trazer uma ferramenta para despertar, às vezes, algo que está acontecendo com você e você não entende como resolver a situação, não é mesmo? Isso já aconteceu com você? De não saber o que fazer na sua vida, né? Interessante isso, não é verdade? Então olha só, se você passa por esse problema, você já fez de tudo. Eu falo muito isso para quem tem, por exemplo, um mapa numerológico cabalístico. Por quê? Eu acredito que tem duas coisas na vida que todos os seres humanos deveriam fazer. Primeiro, no mínimo, uma constelação familiar. E a outra coisa é a pessoa fazer o seu mapa numerológico cabalístico. Por quê? O mapa numerológico cabalístico, ele é o único que tem uma previsibilidade de 90 anos. Eu já disse isso aqui em outros programas, né? Ele traz uma previsibilidade muito grande de 90 anos. E é uma técnica judaica. Bom, não precisa acreditar no que eu estou te falando. Como a técnica é judaica, olha para o povo judeu. O povo judeu, basicamente, detém as maiores empresas do mundo. Não importa onde a empresa esteja. Pode estar nos Estados Unidos, na Rússia, na China, não adianta. Por exemplo, Intel, a empresa, os majoritários da empresa são judeus. Mark Zuckerberg, do Facebook, é judeu. Bill Gates, da Microsoft, é judeu. Banco Safra, preciso dizer mais alguém? Tem muito mais gente aí. Se você pegar hoje as 10 maiores empresas do mundo, 7, no mínimo 7, estão na mão dos judeus. E você acha que isso é por acaso? Não. Isso não é por acaso. E o que a gente faz, então, para conseguir ter acesso ao nosso começo da nossa prosperidade, né? Para a gente ter acesso ao início do nosso propósito de vida, encontrar o nosso propósito de vida. Começa um dos caminhos, eu considero ele o mais rápido, o mais eficaz, é através do mapa numerológico cabalístico. Sempre eu vou recomendar você fazer através de um cabalista. Por exemplo, eu sou cabalista há mais de 18 anos, tá? Então, eu estudo cabala, estudo as escrituras sagradas, eu tenho formação em teologia, então eu estudo isso há mais de 18 anos, né? E eu sou uma pessoa que gosta muito de comprovação das coisas. Tanto que a teologia que eu sigo, né, tudo isso que eu passo, é a teologia que a gente chama de historicista. A teologia historicista, como vocês já devem perceber, é uma teologia que vai buscar na história a comprovação daquilo que disse que aconteceu. Tá? Então, quando eu falo com propriedade de que aquilo já foi comprovado que aconteceu. Entende? Mas, às vezes a pessoa tem um mapa numerológico cabalístico na mão, mas não sabe o que fazer com aquilo. Ou se sabe e já fez de tudo, né? Olha, algumas pessoas entram em contato comigo e dizem assim: olha, Marcelo, eu já fiz de tudo, né, no meu mapa cabalístico, tudo que está ali, eu entendi, eu fiz, mas a minha vida não anda. Ah, ok. Então, se você fez de fato e a sua vida não anda, você tem que olhar para a sua ancestralidade. Se você olhou para os seus níveis de apego, para os seus vícios, que também mostram alguns no mapa, você já trabalhou todos eles, né? Ou seja, você trabalhou absolutamente todos os aspectos do mapa cabalístico. Dívida kármica, lição kármica, tendências ocultas, né? Desafios, né? Sequências negativas, parte negativa da personalidade, que está inscrita lá em impressão, expressão e motivação. Se você trabalhou já todos esses aspectos negativos e mesmo assim você não encontrou o resultado, então é preciso olhar para a sua ancestralidade. É preciso olhar para o seu pai,
para sua mãe, avô, avó, materno, paterno. E a numerologia, ela tem uma correlação com a constelação familiar dentro de um processo de gematria específico. O que é isso? Existe um trabalho, uma análise de alinhamento entre personalidade, missão e destino seu com as outras pessoas. Essa técnica foi desenvolvida por mim. Não existe isso no mundo, tá? Não existe. E por que eu fiz isso? Porque eu sou expert em numerologia cabalística, em gematria e também tenho certificação internacional de constelação familiar sistêmica. Então eu percebi que existe uma possibilidade dentro da gematria de analisar o que está acontecendo com a nossa vida, com a vida de outras pessoas. Então eu, Marcelo Pavan, fui o único que lançou essa ferramenta. Pode ter certeza disso. E validei. Claro, se eu estou aqui hoje mostrando para você, né, e se você estava assistindo, e se você prestou atenção no que eu falei, que a minha formação ela é historicista, ou seja, eu só vou fazer algo que realmente eu comprovei. Então, vários estudos foram feitos e eu comprovei a eficácia e a lógica, né, dessa técnica de constelação com a numerologia cabalística. Então, vamos lá. Então, o que eu tenho que fazer quando eu percebo que a minha vida não está caminhando dentro do processo da numerologia? Olha, eu tenho que alinhar, eu tenho que verificar qual que é o meu destino, qual que é a minha missão. Primeiro, você está de fato alinhado com o seu destino e com a sua missão? Tem que estar realmente de fato alinhado. Por isso que eu digo, o mais importante não é você ter um mapa numerológico cabalístico. O mais importante é você ter uma boa instrução a respeito do seu mapa. Né? Para você saber exatamente aquilo que o teu mapa está falando, para você se guiar, né? Fazer as correções necessárias. Perfeito? Mas vamos lá, imagine que você fez tudo. Você já corrigiu de fato tudo. E as coisas ainda não funcionam. Uau! E você está trabalhando para que funcione. O que a gente tem que fazer? Uma verificação de alinhamento entre a missão, a sua missão, o seu destino e a sua personalidade, e a missão e o destino do seu pai e da sua mãe. O que isso tem a ver? Absolutamente tudo. Por quê? Se você não tem um alinhamento entre missão e destino com o seu clã, que é a sua família, que é de onde vem toda a energia, como que você espera que sozinho, né, com uma energia pequena, você consiga isso? Você pode, de fato, até conseguir, mas é muito esforço, é muito trabalho, e às vezes apanhando demais, de forma desnecessária. Então, é importante olhar para o pai, para a mãe, missão, destino e personalidade de cada um, e fazer um processo de realinhamento. Uau, é possível? Muito possível. Um processo de realinhamento de missão e destino. Por quê? Porque você precisa encontrar essa conexão com os seus pais, né, para que você consiga seguir na vida. Então, existe a necessidade de analisar o que está acontecendo também com o nosso clã. Por quê? Porque sem a energia do nosso clã, a gente não consegue ir para frente na vida. Isso a constelação já nos diz, né? Nós já sabemos isso através do processo de constelação familiar. Então, a numerologia, ela possibilita, dentro de um processo de gematria, e é por isso que eu digo, né, tem que conhecer muito bem a gematria, que é essa matemática judaica, né? Através de um processo de gematria, a gente consegue interpretar o que é que está acontecendo em relação à nossa energia com a energia da nossa família, do nosso clã. Porque pode ser que exista um desalinhamento dessa energia. Quando ocorre esse desalinhamento, a gente perde a força. E quando a gente perde a força na família, a gente perde a força de ir para frente na vida.
E olha como é interessante, né, analisar tanto a numerologia, né, como o efeito da constelação familiar sistêmica dentro do processo de numerologia. A numerologia também entende que todas as vezes que eu deixo de fazer alguma coisa ou que eu busco excluir alguma coisa, como por exemplo assim, eu deixo de olhar para o meu pai, né? De olhar as partes positivas, as partes negativas do meu pai, porque ou da minha mãe, né? Tanto de um quanto de outro, né? Porque eu acabo não conseguindo, né, aceitar aquela situação que ele ou ela fez na vida. E eu acabo julgando toda essa situação e acabo negando. E toda vez que eu nego, é claro, tem uma exclusão. Toda vez que eu tenho uma exclusão, eu tenho mais um ruído na minha energia. Então, olha só, não dá muitas vezes para analisar simplesmente a numerologia cabalística nua e crua. O que é a numerologia cabalística nua e crua? A numerologia nua e crua é aquela numerologia onde eu pego o mapa numerológico e entrego para você sem conhecer você antes. Entrego para você sem explicar aquilo para você antes. Só que para eu explicar, eu tenho que, no mínimo, antes ter conhecido um pouco você, né? O porquê que você está fazendo o mapa, o que você está buscando, o que aconteceu com você. Se eu não tenho essa informação, eu faço o mapa simplesmente matemático e entrego para você. Vai te resolver? Pode ser que sim, mas na grande maioria não. Por quê? Porque não tem o entendimento daquilo. O mapa, ele é completo, mas eu entendi aquilo? Essa é a grande questão. O problema não é da numerologia cabalística, o problema não é a numerologia cabalística, ela é exata, ela é perfeita. A questão é o quanto eu compreendi daquilo, o quanto eu de fato absorvi daquilo e o quanto eu entendi que movimentos eu tenho que fazer para me alinhar com aquela energia. Certo? Então, muitas vezes a pessoa pode estar desalinhada com aquilo porque tem um problema correlacionado com a família. Pode ser, tá? Claro que existem outros elementos, existem outros fatores que precisam ser analisados. Aqui eu estou dando um exemplo, olhando a numerologia com os olhos da constelação familiar sistêmica. Perfeito? Que é uma análise que eu, Marcelo, mais uma vez, Marcelo Pavan, criei e validei. Então, às vezes você percebe que existe uma desconexão daquilo que eu estou fazendo na minha vida com aquilo que está alinhado com a minha energia da família. E faz muita diferença quando eu faço um desalinhamento? Sim. Faz muita diferença. Por quê? Porque quando eu decido ir para um caminho diferente, mesmo que seja inconscientemente, né? Porque pode ter gente que fala assim, mas eu não tenho essa informação, como é que eu vou saber? Não interessa. O universo não pensa, infelizmente, dessa forma. Inconscientemente, você vai tomar um rumo diferente na vida. E na hora que você toma um rumo diferente na vida, você pode começar a colher problemas. Problemas de ímpeto de relacionamento, problemas de ordem financeira, de ordens de trabalho, problemas de ordem social, tá? Então, às vezes até problema de doença, problema que nós chamamos de problemas somáticos, né, ou psicossomáticos, por conta de um desalinhamento. Então eu olho missão, destino, pai, missão, destino, mãe. O que o meu clã tem de missão e destino? E qual é a minha missão e o meu destino e para onde eu estou indo? Então faz muita diferença ter uma análise desse porte. Por quê? Porque isso vai alinhar não somente a energia minha, né? Não somente a minha energia ou a energia do meu mapa, que o mapa está mostrando para mim, que a numerologia cabalística está mostrando para mim. Vai também fazer um alinhamento com a minha família, com a energia da minha família. Eu vou captar essa energia e vou trazer essa energia para a minha vida. E isso faz toda a diferença no mundo. Muitas vezes para você ter o turn point, que a gente chama, né? Que é o ponto de virada na vida,
É um detalhe tão pequeno, que às vezes está num alinhamento com a família, ou às vezes um pequeno alinhamento com o que o mapa está dizendo, que está tão fácil resolver, e você não olha para aquilo, que a partir do momento que você olha para aquilo, a partir do momento que você trabalha aquela questão, tudo, absolutamente tudo na sua vida pode mudar. Mas vai depender dessa análise. Por isso que é importante você ter um mapa na mão e ter certeza, né, que tudo aquilo que está no seu mapa você compreendeu, que tudo aquilo que está no seu mapa você executou. Se você fez tudo, escolheu a assinatura foi tomando por base que o mapa está todo correto, que você escolheu a assinatura, que você fez os 21 dias da assinatura, que você substituiu a tua assinatura, que você fez todas as lições kármicas, dívidas kármicas, né? Que você trabalhou todas, absolutamente todas as sequências negativas, né? Que constam no seu mapa cabalístico, todos os desafios, que você potencializou todas as partes positivas, né? Que você trabalhou as sequências negativas, tomando por base que você fez tudo que está no mapa. Então, agora, se ainda existe um problema, né, de avanço na vida, eu convido você a olhar também uma análise da numerologia da sua família. Ah, Marcelo, eu tenho que fazer o mapa numerológico de cada um na minha família? Não, não precisa, né? Precisa fazer uma análise de árvore cabalística, né? Olhando somente a missão e o destino e a personalidade do pai, missão e destino, personalidade da mãe. Aí, claro, tem uma técnica específica para isso, né? Não é só sair fazendo, né, e dando informação errada, como infelizmente está acontecendo muito na internet. Aí, né? Muito na internet. Tem até alguns casos aqui de pessoas que falam que fizeram um mapa com uma pessoa, quando foi tirar dúvida, fez algumas perguntas, a pessoa se irritou, inclusive bloqueou a pessoa, o numerólogo bloqueou a pessoa. Por quê? Porque está dependendo de um software apenas, né? Vai lá, faz um software, monta um mapa e te manda. Não é isso, né? E às vezes, como eu já disse, às vezes você conecta a pessoa com a dor, em vez de resolver o problema. Por isso que tem que ser muito bem explicado. A numerologia cabalística é muito séria. É um processo de autodesenvolvimento, seja ela pessoal, seja ela empresarial. Tá? Para a sua empresa também dá para fazer. Né? Se você também é uma pessoa, você é um consultor, que você trabalha sozinho também com uma empresa, também é importante fazer uma análise olhando você como uma empresa. Tá? Bom, então, tomando por base tudo isso que eu disse, se você ainda está passando por esse problema e você tem dúvida de como fazer essa análise do seu mapa, entre em contato comigo. Meu telefone é 11 94 715 02. 11 94 715 02. Meu nome é Marcelo Pavan, eu sou numerólogo cabalístico, eu sou cabalista e eu estou aqui fazendo para você um programa de bússola, de encaminhamento da sua vida, do seu desenvolvimento pessoal. Se isso te interessa, se você tem o seu mapa e se você está com esse problema, entre em contato comigo. Se você ainda não fez o seu mapa, super recomendo. Faz o seu mapa. E se você me der o privilégio de fazer o seu mapa, eu vou ficar muito feliz. Tá bom? Tenho certeza que você não vai se arrepender e pode mudar muita coisa para melhor na sua vida. Lembre-se lá, Marcelo Pavan, 11 94 715 02. Até o próximo programa. Muito obrigado.